Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 51. Bons estudos! Quer parar com isso? Mas por quê? Assim eu não consigo pensar. Ah, mas você devia se preocupar com isso. Eu tô treinando pro campeonato de futebol. E tô. Aliás, esse é o problema. Mas que problema? É só botar os 11 em campo que a gente estraçalha, meu. O problema é exatamente esse. Só entram 11 em campo e nós temos 15 candidatos pra jogar nesse time de futebol. Ixi, realmente isso é um problemão, hein? São 2, porque no time de vôlei acontece a mesma coisa. Nós temos mais candidatos do que vaga. Agora, você pode imaginar quantas opções de times a gente tem? Bom, pra imaginar quantas, o jeito é apelar para as combinações. Combinações é outro conceito de análise combinatória. É o tema da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula de hoje, você vai aprender o que são combinações e como calculá-las. Também vai ver as semelhanças e as diferenças dos problemas de combinações com os problemas de permutações. Nossa teleaula começa agora. Puxa, montar o time de futebol e de vôlei é o primeiro ato da nossa nova diretoria e já dá o maior problemão. Pois é, tem mais gente querendo jogar do que vaga nos times. Mas cadê o restante do pessoal da diretoria para nos ajudar a resolver esse problema? Gente, olha a hora. Nós já estamos atrasados para levar as bolas pro treino. E atrasados para a reunião de diretoria do Clube Andorinha. Então vamos logo. Quem vai dirigir? Eu vou. É melhor ir na frente. Ah, o carro lá, deixa que eu dirijo, vai. Ai, eu vou aqui. Chega! Nós já tentamos todas as maneiras possíveis em que podemos sentar no carro para ir para a reunião e nem saímos do lugar, gente. E para saber de quantas maneiras diferentes a gente pode sentar no carro, era mais rápido ter feito o cálculo do número de permutações. Permutação. Essa história você já conhece de outras teleaulas, não é? Permutações são as várias maneiras diferentes em que podem ser ordenados os elementos de um conjunto. No caso dos nossos amigos, eles 3 são os elementos do conjunto e testaram as várias ordens em que todos poderiam sentar nos 3 lugares do carro. Agora, você lembra como calculamos o número de permutações? Se considerarmos que n é o número de elementos de um conjunto, a multiplicação que fornecerá o número de permutações será do tipo n vezes n-1 vezes n-2 e vamos diminuindo 1 de cada fator até chegar ao número 1. É o que chamamos n fatorial. Como nossos amigos são 3, permutados em 3 lugares no carro, calculamos o 3 fatorial. Então fica 3 vezes 3 menos 1 vezes 3 menos 2, o que é igual a 6. Tá aí! Nossos 3 amigos poderiam ter calculado as 6 maneiras diferentes que eles poderiam se sentar nos 3 lugares do carro. Mas o que iria acontecer se não coubesse todo mundo no carro? Quer ver? Olha só o que a gente esquecendo, as bolas de vôlei. Ah, pronto. Finalmente, agora vamos. Mas vamos como, se não cabe todo mundo? Será que podemos calcular o número de permutações possíveis? Claro que não, Maurício. Esse problema é completamente diferente. Vai, por quê? Porque nós não vamos conseguir acomodar todo mundo. São 3 pessoas e só cabem 2. Eu acho que dá para usar o princípio multiplicativo. Para o primeiro lugar, nós temos 3 opções. E para o segundo lugar, nós temos 2 opções. Então, o resultado é 3 vezes 2 igual a 6. Teríamos 6 maneiras de escolher quem vai no carro. Não, negativo. Desse jeito, você está contando cada dupla 2 vezes. Agora eu não entendi. E você, entendeu porque nesse problema não adianta só usar o princípio multiplicativo? Desse jeito, olha só o que a Peteca está contando. Ela está contando a opção de irem de carro Carla e Maurício. E Maurício e Carla, o que é a mesma coisa. Quer dizer, já contou 2 vezes uma só opção.
Tá contando que podem ir de carro Maurício e Peteca. E Peteca e Maurício. Repetiu de novo. Tá contando que podem ir Carla e Peteca. E Peteca e Carla. Repetiu a contagem mais uma vez. Desse jeito, você está contando cada dupla 2 vezes. Esse não é um problema de permutações. Quer dizer, a ordem de escolha não interfere na solução. Mas o que eu tô fazendo de errado? Você está embaralhando os possíveis escolhidos para ir no carro. Tem que tirar essas repetições da conta. Eu tinha usado o princípio multiplicativo. Se eu estava contando 2 vezes cada dupla, e se na minha conta existiam 6 maneiras de escolher quem vai no carro, então o jeito é dividir esse resultado por 2. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3? Ou seja, temos 3 maneiras diferentes de escolher que dupla vai no carro. Carla e Peteca, Carla e eu, ou Peteca e eu. Só tem uma coisinha, ô Carla. Se não é um problema de permutações, é um problema de quê? De combinações. É um outro conceito de análise combinatória e é diferente de um problema de permutação porque nas combinações nós não utilizamos todos os elementos para formar um agrupamento e a ordem que eles são arrumados não faz diferença. Ah, combinações. Tá certo então, Carla. Tchau, hein? Tchau, Carla. Gente, eles foram embora e nem deu tempo de eu contar qual é a fórmula de calcular as combinações. Oi? Oi. Pronto, já podemos colocar os nossos times para treinarem para o campeonato. Mas vocês têm ideias de quantos times a gente pode escolher? Quantos? Bom, eu não tenho a menor ideia. É o que a gente está tentando descobrir aqui. Tem 15 candidatos e só 11 vagas. Já vi que temos outro problema de combinações. Acabamos de resolver um desses. É isso aí. Este é um problema de combinações. Bom, mas um problema de combinações, o que quer dizer? Quer dizer que é o tipo de problema em que sobram elementos de um conjunto. São 15, só vão entrar 11. E quer dizer também que a ordem em que eles são escolhidos não interfere na solução. Tá bom, seus sabidos, mas como é que a gente resolve isso? É fácil. Primeiro usamos o princípio multiplicativo. Depois descontamos os casos de contagem repetida de times idênticos. Agora a gente já pode tentar resolver esse problema de combinações. Como o Maurício já falou, a primeira coisa vai ser usar o princípio multiplicativo. Temos 15 candidatos para 11 vagas. Então, para escolher o primeiro jogador, temos 15 opções. Para a segunda posição, temos 14 opções. Sobram 13 candidatos. Então, para a terceira escolha, temos 13 opções. E assim por diante. Até que na última escolha temos 5 candidatos. Então, pelo princípio multiplicativo, nossa conta vai ser 15 vezes 14 vezes 13 e assim por diante, até a última das 11 escolhas a serem feitas para formar o time, que é a que terá 5 opções. Mas o problema não está completo. Repare que dessa maneira estamos contando várias vezes o mesmo time. Como por enquanto, para a escolha dos 11 jogadores, não interessa a ordem em que cada jogador vai estar, temos que dividir esse produto pela quantidade de vezes que cada time é contado repetido. E você está vendo que para cada time de 11 jogadores escolhidos, o número de todas as arrumações diferentes com os mesmos jogadores é igual ao número de permutações dos 11 elementos. Quer dizer, o número de repetições é 11 fatorial. Podemos simplificar cortando os números iguais no numerador e denominador. E só falta calcular o resultado, que vai ser... Bom, isso dá 1.365. Quer dizer que com 15 candidatos temos 1.365 formas diferentes de montar um time com 11 jogadores? Exatamente. Oi, gente, desculpa o atraso. Nossa, mas que conta enorme é essa que vocês estão fazendo? Nós acabamos de calcular quantas combinações de um time de futebol nós podemos fazer com 15 candidatos. Tá vendo? Se vocês tivessem me dado uma carona, vocês teriam calculado esse número de combinações muito mais fácil. Por quê? É só aplicar a fórmula. Ué, mas tem uma fórmula para calcular o número de combinações? Tem. Olha aqui. Combinação de n, p a p, é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Deixa eu explicar.
Esse símbolo significa o número de combinações possíveis de N elementos em grupos com P elementos. No nosso caso, N é igual ao número de candidatos ao time, que são 15, e P é o número de jogadores a serem escolhidos, que são 11. Esse símbolo aqui a gente já conhece, é o fatorial de N, e esse outro é o fatorial de P. Agora vamos aplicar a fórmula ao nosso problema, onde N representa 15 e P representa 11. Então, o número de combinações de 15 candidatos 11 a 11 é igual a 15 fatorial sobre o fatorial de 15 menos 11 vezes 11 fatorial, o que é igual a 15 fatorial sobre 4 fatorial vezes 11 fatorial. Nós já sabemos que podemos simplificar fatoriais. Podemos escrever 15 fatorial como 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 fatorial e simplificar com 11 fatorial do denominador. E nosso problema fica assim. Ei, foi aqui mesmo que a gente chegou fazendo todas aquelas contas complicadíssimas. Viu só como a fórmula funciona? É bom que funcione, porque nós temos outro probleminha de combinações aqui. Como é que nós vamos formar nossos 2 times de vôlei com as 12 moças que se candidataram? E agora? Quantas combinações diferentes a gente pode fazer para formar 2 times de vôlei com 12 moças? Cada time pode ter 6 jogadoras. Então, vamos calcular? Aplicando a fórmula, temos que o número de maneiras de escolher o primeiro time é igual à combinação de 12, 6 a 6. Escolhido o primeiro time, sobram 6 moças para formar o segundo. Então, multiplicamos isso por 1. Mas dessa forma, estamos contando cada time 2 vezes, olha só. Portanto, temos que tirar essas repetições do nosso cálculo, dividindo tudo por 2. E tá aí o resultado, 462. 462 maneiras de formar 2 times de vôlei diferentes com 12 moças. Mas antes da gente colocar essa moçada em campo, que tal a gente revisar? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a calcular o número de maneiras de se formar um agrupamento quando temos para a escolha um conjunto com mais elementos do que será utilizado. Viu que, diferente das permutações, nas combinações não utilizamos todos os elementos disponíveis para formar o agrupamento. E que a ordem em que esses elementos são arrumados não faz diferença. E aprendeu a fórmula que podemos aplicar para calcular o número de combinações. Agora é com você. Estude e faça os exercícios do seu livro. E pode esperar que na próxima teleaula a gente vai voltar e revisar todos os conceitos de análise combinatória. Até lá!